Olá, meninas, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, assim seja. Preste atenção. Eu vou revisar o conteúdo de vocês, a questão da correlação entre os tempos verbais e, na sequência, eu vou fazer a correção da atividade. Vou revisar para que vocês se relembrem e aí depois correção da atividade, certo? Espero que todos estejam bem. É momento de estudar. Gente, estou com saudades de vocês. É sério, é do fundo do meu coração, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então vamos lá, agora é momento de estudar, não tem para onde correr. Um beijo a todos, estou morrendo de saudades. Vamos lá agora? Vem comigo. Preste atenção. Correlação entre os tempos verbais. Gente, preste atenção. Na estrutura dos enunciados, os verbos normalmente estabelecem entre si certas correlações, a fim de se ajustarem adequadamente no que se refere às variadas possibilidades de uso dos tempos e modos verbais. Observe, por favor, a frase. Se eles voltassem, eu ficaria feliz. Observe que o verbo voltassem está no imperfeito do substantivo, está fazendo a correlação perfeitamente, com o verbo ficaria feliz, que está no futuro do pretérito do indicativo. Então, essa correlação está perfeita. Preste atenção. Nesse exemplo que eu acabei de citar, o emprego da forma voltasse expressa uma hipótese e exige o emprego da forma ficaria, para exprimir um acontecimento possível, mas condicionado à ocorrência do fato expressivo por voltassem. A esse tipo de articulação temporal entre duas ou mais formas verbais, meu povo, damos o nome de quê? De correlação temporal. Note como a correlação se tornaria incorreta se em lugar de ficaria usássemos, por exemplo, ficarei. Olha só, se eles voltassem, eu ficarei feliz. Aí está o que? Essa correlação está o que, gente? Incorreta. A forma ficarei, que indica futuro, estabelece correlação adequada com a forma voltarem, que exprime a hipótese também futura. Aí poderia ficar assim. Se eles voltarem, eu ficarei feliz. Aí sim. Certo, meu povo? Vamos relembrar a conjugação de alguns verbos? Os verbos apresentados a seguir são alguns dos que podem oferecer dificuldades quanto à conjugação de determinados tempos. Ao consultar a listagem, leve em consideração o seguinte. Estão relacionados os tempos mais importantes ou os problemáticos dos modos indicativos e subjuntivo. Os verbos listados podem servir de modelo para outros, como alguns dos quais são apresentados em cada caso, certo? E os sinais, esse sinalzinho aí que vocês estão vendo, indica que a forma verbal relativa àquela pessoa gramatical não existe, tratando-se, portanto, de um verbo defectivo, certo? Ou seja, que não apresenta determinadas formas. E quais são esses verbos, gente? Olha só, caber, haver, por, certo? Reaver, requerer, ter e ver. E não esquecer também do vir, ok? Agora, chegou a vez da nossa correção, da atividade nas páginas 65 a 67, ok? Vamos lá comigo? Presta atenção. Vamos lá? Leia esse trecho do romance O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Gente, vamos lá. Às 8 horas, os índios que trabalhavam nas plantações e na estância reuniram-se como, de costume, na frente da igreja, e Padre Alonso fez-lhes uma pequena preleção. Disse-lhes que se colhessem muito trigo, teriam muita farinha. Se tivessem muita farinha, daria serviço ao moinho. E se o moinho trabalhasse, os padeiros poderiam fazer muito pão. Se todos tivessem muito pão, ficariam bem alimentados. E se ficassem bem alimentados, Deus se sentiria feliz. Gente, lindo, né? Vamos lá. Presta atenção. Aí diz assim. Relativamente o emprego das formas verbais nesse texto, relativamente ao emprego das formas verbais nesse texto, assinale a informação incorreta. Gente, presta atenção. Nós temos aqui pretérito imperfeito trabalhavam, exprime nesse contexto um fato de ocorrência rotineira. Verdade.
As formas reuniram e fez, embora seja de mesmo tempo verbal, ou seja, no pretérito perfeito, localizam os dois fatos em diferentes momentos do passado, né? Reuniram é anterior a fez. Então tá perfeito também. A letra C diz assim: o raciocínio argumentativo do padre Alonso baseia-se em pares de formas verbais que se correlacionam assim. A primeira forma é do pretérito imperfeito, do subjuntivo, e a segunda do futuro do pretérito do indicativo. Tá perfeito aí. Ó, a letra D, ele quer a forma incorreta. A letra D diz assim: na argumentação de padre Alonso, as formas do futuro do pretérito exprimem fatos cuja ocorrência depende da ocorrência dos fatos expressos pelas formas de imperfeito do subjuntivo. Gente, por isso que eu já botei, já marquei, já mostrei a letra E, onde diz assim: a fala do padre é reproduzida pelo narrador em discurso indireto. Disse-lhes que, caso ele optasse pelo discurso direto, disse-lhes se não haveria qualquer alteração nas formas verbais seguintes. Gente, não. Disse-lhes, né? Se colherem, né, terão, se tiverem, darão. Muda totalmente. Então, a forma incorreta é a letra E, ok? Vamos para a 7ª questão. Leia essa historinha. Ó, numa festa, o secretário do presidente fila um cigarro. O presidente comenta: não sabia que você fumava. Eu fumo, mas não trago. Pois devia trazer. Ó, preste atenção. É engraçado. Ó, não sabia que você fumava. Eu fumo, mas não trago. Pois devia trazer. Vamos lá. Ó, diz o seguinte: em que fato linguístico o leitor precisa se basear para entender o modo dessa piadinha, dessa tirinha? Gente, ó, preste atenção. As formas de dois verbos. O secretário usa trago como a forma de tragar, engolir a fumaça. Já o presidente, ele entende, ele interpreta, né? Ou ele até finge, né? Que trago é como forma de trazer. Ou seja, ele está aí fazendo um jogo, né? Com o significado da forma verbal, né? O presidente, ele está fazendo a censura atitude do secretário, né? Que, em vez de comprar seus próprios cigarros, fica filando o dos outros, fica pedindo dos outros, né? O presidente aí foi esperto. Aí foi onde a tirinha causou humor, né? 8ª questão. De acordo com o exemplo, flexione o futuro do subjuntivo e no futuro flexione no futuro do subjuntivo e no futuro do presente e do indicativo os verbos destacados. Eu tive condições de voltar. Se eu tiver condições de voltar, eles também terão. Ó, letra A. Eu mantive a minha proposta. Se eu mantiver a minha proposta, eles também manterão. B. O policial não deteve nenhum suspeito. Se o policial não detiver nenhum suspeito, eles também não deterão. Vamos lá. A letra C diz assim: eu vi o projeto da casa. Então, se eu vir o projeto da casa, eles também verão. Eu refiz o trabalho. Se eu refizer o trabalho, eles também refarão. Eu propus um acordo. Se eu propuser um acordo, eles também proporão, né? E a letra F diz o seguinte: os mecânicos previram o defeito. Se os mecânicos previrem o defeito, eles também preverão, certo? Vamos agora para a questão do número 9, que diz assim: reescreva as frases substituindo os verbos em destaque por formas adequadas de seus respectivos sinônimos, indicados entre parênteses. Aí tem assim, a letra A diz o seguinte: ele interferiu na negociação para que você recuperasse tudo o que perdeu. Então, ele interveio, né, na negociação para que você rehouvesse tudo o que perdeu. Já a letra B diz o seguinte: se o banco não segurasse os documentos dos correntistas que os pediram, não teriam havido esse problema. Então, se o banco não retivesse os documentos dos correntistas que os requereram, né, não teriam havido esse problema. A 10ª questão diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais. Gente, olha só, observe que aí
Na letra A tem o seguinte: quando verem o estrago das plantações, ficarão arrasados. É quando virem e não quando virem. A letra B diz o seguinte: quando ele interviu, a briga já acabara. É quando ele interveio. Pagarão as contas se reaverem o dinheiro. Gente, é reouverem, certo? As tensões diminuirão quando você satisfazerem os desejos, satisfizerem. Ou seja, a única e correta é a letra E, que diz assim: se vierem aqui e virem este quadro desastroso, tomarão providências. Então, a resposta correta é a letrinha E. A 11ª questão é uma questão da FGV, né? Ele diz assim: examine o termo destacado nos períodos abaixo. Então, vamos lá. O frasco maior contém mais líquido? É evidente. O relato da testemunha não condiz com os fatos apontados pelos peritos e ele não intervirá na questão entre o árbitro e o atleta. Assinale a alternativa correta a respeito desses verbos, colocando-os no pretérito perfeito, mas mantida a pessoa gramatical. Então, é conteve, condisse, interveio. O frasco maior conteve, né, mais líquido e é evidente. O relato da testemunha não condisse, né, com os fatos apontados pelos peritos e ele não interveio, ou seja, a letrinha C. Ó, na frase a seguir, flexiona o pretérito perfeito, né, os verbos indicados e assinala a alternativa correta. Você não previam, mas ele retiveram o restante do dinheiro e depois reouveram tudo o que havia pago indevidamente. Letrinha A. Meu povo, ó. Não foi, só um minuto. Foi agora. A regularização de formas de verbos irregulares, como ocorre, por exemplo, em se ele pôr, em substituição a se ele puser, é um mecanismo linguístico muito comum, tanto na língua oral como na escrita. Quando se trata de verbos formados a partir desses verbos irregulares, esse processo é ainda mais frequente e ocorre até mesmo em textos de notícias, em que geralmente há uma preocupação maior quanto à adequação à norma culta, certo? Aí agora vamos observar esses trechos de notícias. Trecho 1 diz assim: um parlamentar diz que se o governo não ocupar espaços e obter sinais positivos de queda da inflação, ficará muito difícil. Vamos lá. No trecho 2 diz o seguinte: uma maneira de reivindicar a interrupção da revisão constitucional enquanto o Congresso não se desfazer dos implicados em corrupção. E o trecho 3 diz assim: Japão não assina paz com a Rússia se não reaver ilhas perdidas da Segunda Guerra. Então, vamos lá. Ó, preste atenção. Identifique em cada item a forma verbal que foi regularizada e apresente a forma que, segundo os padrões da variedade culta da língua, deveria ter sido empregada. Gente, ó, vamos lá. No primeiro exemplo, em obter, teria que ter colocado o quê? Obtiver. Já no segundo exemplo, desfazer, desfizer. E no terceiro trecho, reaver, né, seria reouver. Observe que é reaver na conjugação. Reaver, ele conjuga-se como haver. Se no Japão não houver, né? Se no Japão não reouver. E a letra B diz o seguinte: formule uma hipótese para explicar o que poderia ter levado o redator do trecho 1 a regularizar a forma que você identificou no item A. Gente, ó, presta atenção. Há verbos, né? Há verbos, ocupar, por exemplo, em que a forma do infinitivo coincide com a da terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Se o governo não ocupar. Por analogia, o redator flexionou também o verbo obter, no qual essa coincidência de formas não ocorre, certo? Obter está no infinitivo. Se o governo obtiver, ou seja, a terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Cabe lembrar que obter é o que, gente? É derivado de ter. Se o governo tiver,
se o governo obtiver. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Façam a correção direitinho, estudem e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.